Presidente, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos por partes aí, presidente. Primeiro, a gente quer saber do senhor o porquê da decisão do Inter na demissão do técnico Antônio Carlos Zago. Até em cima disso, porquê da demora de uma manifestação da direção, né? A demissão foi no domingo, início da tarde, o senhor está se manifestando nesse momento. E que características, que motivos fizeram a direção escolher o Guto Ferreira como o novo treinador do Internacional para essa temporada? Bom, boa tarde a todos. Vou tentar responder as tuas três questões de uma maneira bem resumida. Talvez a missão mais difícil que um dirigente tenha durante uma temporada é a troca de um treinador. Mas também é a nossa responsabilidade fazer as avaliações e os diagnósticos necessários. E essa avaliação ela é feita pelo Departamento de Futebol, por seus componentes, pelo Conselho de Gestão. E nós entendemos que o Inter necessitava de uma mudança de rumo. A nossa expectativa é que o nosso desempenho nesse momento da temporada já poderia estar melhor. E, nesse sentido, a gente agradece muito ao Antônio Carlos Zago pelo trabalho desenvolvido. Ele teve uma coragem de assumir um desafio no início da temporada, deu a sua contribuição e nós fizemos essa mudança. A segunda, eu fico um pouco surpreso sobre esse suposto silêncio. Após todas as partidas, o Inter tem a rotina de se manifestar com jogadores, com o treinador e sempre com o vice-presidente de futebol. E após a partida contra o Paysandu não foi diferente. E hoje, terça-feira, 4h30 da tarde, nós estamos aqui apresentando a solução em razão dessa mudança que nós fizemos. Então, acho que a nossa obrigação é trabalhar, encontrar soluções para o clube, e foi isso que nós fizemos nas últimas horas. A tua terceira pergunta? O Guto, eu conheço o Guto há muito tempo, tive o privilégio de trabalhar com ele, o João Patrício teve o privilégio de trabalhar com ele, o Roberto Melo teve o privilégio de trabalhar com ele, e o Alexandre Chaves Barcelos também. Eu acho que a gente que valoriza categorias de base, o Guto, ele se identifica muito com isso. Ele foi campeão conosco no profissional em 2002, ele traçou uma caminhada muito longa para estar aqui de volta ao Inter, muito trabalhosa e com muito profissionalismo. E seus últimos trabalhos o credenciam para essa missão de colocar o Inter de volta à elite do futebol brasileiro, ele que já subiu equipes deste cenário que nós estamos inseridos, e nós temos muita confiança no trabalho dele. Presidente, a grande crítica, né, que se faz há cerca de 1 ano e meio é que o Inter trocou muitas vezes de comandante. Foram vários nomes. Eu sei que a gestão passada não era a sua, mas na sua gestão já há uma troca. Por que a troca agora com o Guto dará certo para o torcedor que fica nessa expectativa? Eu tive o privilégio de comandar o futebol do Inter durante 2 anos, em 2013 e 2014. Em 2013, nós jogando sem estádio, naquele ano que a gente está cansado de falar sobre a dificuldade que foi, nós fizemos uma mudança ao longo da temporada, trocamos o Dunga e veio o Klemer, também com essa identidade da base do Inter. Em 2014 não fizemos. É o que eu acabei de dizer. É difícil, é uma missão difícil, é um momento complicado, mas as nossas avaliações apontavam para uma mudança, e essa mudança foi feita nesse sentido, e a gente confia muito no trabalho do Guto. Presidente, 2 questões. Muita gente questiona por que um técnico de ponta do futebol brasileiro. O Guto, a gente sabe que é um treinador que tem feito um trabalho em clubes médios do futebol brasileiro. Essa é uma questão. E a outra, não está na hora do elenco do Inter também dar um pouco mais, por toda a estrutura que vocês têm dado a eles na disputa da Série B? Olha, eu acho que muito mais do que essa expressão técnico de ponta,
e aí tu traz um técnico com um currículo diferente, o Inter está trazendo um técnico cascudo, sempre vai ter um posicionamento crítico quando se faz uma opção. É natural, é normal, é compreensível, isso faz parte do nosso dia a dia do futebol. Eu acho que o importante é o treinador conhecer o cenário em que o clube está inserido. O Guto conhece a Série B, ele já teve êxito nesse cenário, e ele está num momento importante da carreira, mostrando um bom trabalho, um técnico que está mostrando um trabalho crescente, e é nisso que nós confiamos. Os jogadores que chegaram há pouco tempo, né? O grupo teve o acréscimo de alguns reforços recentes, mas os jogadores estão aí, eles sabem da importância de vestir a camiseta do Inter, e a gente espera que no próximo jogo, já contra o Palmeiras, o rendimento seja diferente. Presidente, é natural, quando chega um técnico em determinado clube, que ele possa pedir alguma coisa à direção, algum jogador, algum reforço, faça alguma análise, alguma mudança no elenco. Eu te pergunto, o Guto vai ter a opção de pedir reforços para vocês, ou o grupo que ele vai contar é o grupo que o Inter tem hoje? O Guto teve uma conversa conclusiva com o Roberto Mello hoje à tarde. Ele estará sendo apresentado oficialmente na quinta-feira, em horário a ser definido. E é meio prematuro se falar um pouco a respeito de pedidos, solicitações, até um pouco baseado no folclore do futebol, né? Acho que é importante colher bem o treinador, mostrar, ele conhece grande parte dos profissionais que trabalham aqui, e apoiá-lo nas suas ações à frente do comando técnico do Inter. Presidente, essa mudança, ela passa também por uma cobrança no departamento de futebol. Foi só um erro ou falhas da comissão técnica que estava pelo comando do Antônio Carlos Zago. Foi feita essa reflexão também, se o departamento de futebol, neste momento, ele precisa também mudar as ações, ou o senhor até pensou em mudar nomes? Não, nunca pensei em mudar nomes do departamento de futebol, bem pelo contrário. Acho que a missão do departamento de futebol, assim como da comissão técnica, foi extremamente desafiadora, né? Na mudança e na montagem de um novo grupo, né? Mas essa preocupação sobre cobrança, primeiro, eu não acredito em grito. Acho que não se faz cobrança levantando a voz. Eu acho que é muito mais importante e produtiva uma conversa a portas fechadas, franca, direta, objetiva, e essa é a nossa forma de trabalhar. Durante vários jogos, ou melhor, após vários jogos, nós sempre nos reunimos com o departamento de futebol, com a comissão técnica, tentando discutir, conversar e encontrar as melhores soluções para a equipe, mas não passa pelo Conselho de Gestão nenhuma mudança no departamento de futebol. Marcelo, uma coisa mais prática, assim. Ele vai acompanhar o jogo de amanhã, ele vai estar em Porto Alegre, ou ele não vai acompanhar daqui. E outra coisa, para você é meio que começar do zero, a partir do momento em que é um time diferente que começou a Série B, porque alguns jogadores não estavam à disposição, enfim? Ele não estará aqui, o combinado é que ele esteja aqui quinta pela manhã, e para ser apresentado num horário ainda a ser definido. Acho que não começar do zero é bem diferente. O estado anímico do grupo, eu vou usar uma expressão muito comum no futebol, que é a tal da fotografia do grupo de jogadores, mudou muito, e o Zago deu uma contribuição importante nesse trabalho todo, a sua comissão técnica, mas é dar continuidade, profundidade e eficiência para que esse grupo possa nos levar a uma condição muito melhor, e a gente tem confiança que eles podem nos levar. Presidente, tudo bem? Até para esclarecer, como foi feita essa negociação, porque o
O Bahia, no primeiro momento, alegou que o clube não foi procurado, aí teve a questão da multa, a multa vai ser paga, como vai ser paga, vão jogadores do Inter para lá, a oportunidade para o senhor esclarecer. Conversei com o presidente do Bahia hoje no início da tarde e está tudo tranquilo, muito civilizado. Coincidentemente, o presidente do Bahia também se chama Marcelo. Eu vi o programa ontem, onde ele se manifestou em rede nacional. Eu expliquei para ele que nós aqui no Inter também temos esse tipo de cuidado com a instituição, que algum profissional possa ser contatado. Mas nós primeiros, a nossa forma de atuar a gente faz um contato, havendo o profissional acenando com a possibilidade de vir ao encontro da proposta do Inter, a gente fala com o clube. Porque senão me parece que não há o porquê de eu falar com o presidente do clube se o profissional contatado, seja ele jogador ou treinador ou membro da comissão técnica, não tem a intenção de vir para o Internacional. E é assim que a gente age. Foi assim que nós fizemos, por exemplo, quando veio o Zago, houve um contato, houve um princípio de concordância, falamos com o presidente do Juventude, ficou tudo muito tranquilo, muito ético, muito civilizado, respeitando as duas instituições. Foi o que fizemos nesse momento, não tem nenhuma aresta a ser aparada com o Bahia, e eu deixei muito claro que o Inter, da mesma maneira que o Bahia, cumpre com as suas obrigações e vai cumprir com todas as obrigações decorrentes do vínculo existente, ou melhor, da rescisão existente no contrato do Bahia com o Guto. Agora, detalhes da formatação desse negócio, aí eu peço a compreensão de todos, porque envolve peculiaridades inerentes ao Bahia, que eu não tenho autoridade nem autorização para falar a respeito, e assim que o negócio for oficializado, os maiores detalhes serão passados aos senhores. Presidente, você falou que o time tem que ter uma melhora de desempenho. Houve alguma conversa específica com o elenco para ter essa melhora? E, falando do Guto, que ideia de futebol você espera dele? A gente também conversa com os jogadores informalmente, formalmente, em casos específicos, às vezes na roda antes do jogo, depois do jogo. A nossa forma de trabalhar com os profissionais do clube é de uma maneira muito direta, muito sincera. Ontem houve uma conversa, antes do treino, o Roberto conversou com os jogadores, nós estivemos acompanhando o treinamento, e está todos comprometidos, o comprometimento com essa missão continua, e a gente espera do Guto que ele possa vir fazer no Inter o que ele fez com a Ponte Preta, o que ele fez com o Bahia, nos colocando de volta à Série A. Marcelo, se teve um cuidado de não fugir da convicção de vocês desde o início do ano, que é a subida para a Série A, que é a competição mais importante que o Internacional tem, não tirando a importância das outras competições, claro, uma Copa do Brasil, mas houve essa preocupação de se manter a mesma convicção desde o início do ano, quando contactado com o Guto? A nossa principal missão esse ano é voltar para a Série A. No entanto, seria uma temeridade a gente não entender que amanhã a gente tem um tremendo jogo em Porto Alegre, um jogo, já no primeiro confronto foi um grande jogo, foi vencido no detalhe, está tudo em aberto, nós temos todas as chances de reverter a vantagem do Palmeiras, e a diferença vai ser o torcedor do Inter. Por isso, mais uma vez, a gente convoca a presença do torcedor do Inter para que amanhã, aqui no Beira-Rio, a gente possa fazer a diferença, e essa diferença seja a presença do nosso torcedor. E, obviamente, superando mais essa fase da Copa do Brasil, o Inter vai subindo, né, os degraus necessários para essa competição. Mas uma coisa não afasta a outra, e a gente tem que já,
no sábado contra o Juventude, dar uma resposta importante para que a confiança do torcedor volte nessa caminhada aí de volta à Série A. Em cima do torcedor, presidente, a desconfiança no trabalho do técnico Antônio Carlos Zago pesou na hora de demiti-lo? Por conta dessa falta de confiança do torcedor, tanto que no último jogo aqui contra o ABC teve protesto, sei que foram 15 torcedores, mas acabaram pedindo a saída dele? Não foi por causa de 15 torcedores, César. Essa pergunta já me foi feita. E essa foi o principal obstáculo que nós encontramos esse ano. Não foi o estado anímico dos atletas, não foram as questões judiciais de ordem planetária que o Inter enfrentou, não foi perda de mando de campo, não foram as dificuldades financeiras, foi a dor do torcedor, e essa dor acarreta uma desconfiança. É a mudança desse estado anímico dos torcedores, ele demora. Eu acho que nós fizemos algumas partidas que animou o nosso torcedor, principalmente os confrontos contra o Corinthians, mas nós temos que ter uma intensidade durante os 90 minutos. Fizemos um bom segundo tempo contra o Grêmio, e tivemos êxito na Primeira Liga, né, e na Copa do Brasil, ainda estando vivo nesse jogo contra o Palmeiras, mas o torcedor do Colorado ele tem a razão ao ser exigente. Mas não foi por causa dos movimentos das últimas 2 partidas, vamos dizer assim, que alterou a nossa forma de pensar, e nós pensamos no que é melhor do Inter e foi fazer essa mudança.